Olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus. Manhã de quarta-feira, dia 6 de novembro, está no ar o nosso programa Café com Graça. Seja bem-vindo, você que já está conosco, dê aí o seu joinha para o nosso conteúdo ser distribuído. Também compartilhe com as pessoas do seu raio de influência. Distribua aí esse link nos grupos de WhatsApp que você tem. E você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no nosso canal e acompanhar, né, todo dia, às 8 horas da manhã, o estudo da Palavra de Deus. Com certeza, se você está com o coração aberto, está aqui recebendo dessas verdades, sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Estamos estudando o livro de Gênesis. Começamos segunda-feira fazendo a introdução, ontem adentramos ao livro e hoje nós vamos dar continuidade. Eu disse para você que Deus criou os céus e a terra, isso está registrado no verso 1. Mas no verso 2, nós vamos ler novamente, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu estou dizendo para você que entre o verso 1 e o verso 2, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque Isaías diz que Deus não cria a terra para ser um caos. Deus criou a terra para ser uma grande bênção. Né? Isso está em Isaías 45:18. Eu não vou ler, nós já ministramos isso ontem. Mas Deus não criou a terra para ser um caos. Então, alguma coisa aconteceu, tem um julgamento de Deus, um juízo de Deus se manifestando aí. Eu disse para você ontem que essas palavras sem forma e vazia denotam juízo de Deus. Juízo de Deus. Então você vai perceber que essa situação que está aí em Gênesis 2, Gênesis 1, verso 2, denota o juízo de Deus. Alguma coisa aconteceu na terra que a terra de fato foi destruída. Né? Eu falei para você que trevas também denota juízo de Deus. Quando o povo estava lá no Egito e as pragas vieram, as pragas, uma delas era trevas, porque Deus estava executando juízo sobre aquele lugar. Então, estas palavras aqui, elas traduzem, mostram claramente que havia juízo de Deus. Mas tem um verso aí na palavra, vamos ler de novo, capítulo 1, verso 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se você pegar essa palavra estava, você, no original, a tradução melhor dela seria tornou-se. Tornou-se. Esse é o mesmo verbo, preste muita atenção nisso, este é o mesmo verbo que está ali quando a mulher de Ló, quando eles estão sendo retirados de Sodoma e Gomorra, e então os anjos vão ali tirar eles, e eles vão caminhando, e os anjos dizem, vocês não olhem para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se, converteu em uma estátua de sal. Vamos ler? Gênesis 19:26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para você que o verbo é o mesmo, o original é o mesmo. O original de estava, a terra estava sem forma e vazia, é a mesma palavra de converteu aqui em Gênesis 19:26. Bom, qual que é a conclusão que nós chegamos? Que a terra não era daquele jeito. A terra tornou-se vazia, tornou-se em água, tornou-se em trevas. Compreende o que eu estou dizendo? Então, baseado nisso aqui, nesse argumento que eu estou te passando, eu posso dizer algo para você que algo terrível aconteceu entre o verso 1 e o verso 2, que a terra tornou-se sem forma, vazia, em um abismo.
Compreende? Criou Deus os céus e a terra. Eu falei que tudo que Deus cria tem um propósito, e ele faz isso através de Cristo, porque Cristo é o verbo, e o Espírito está ali executando, a Trindade, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Então a terra tornou-se um caos. E ela tornou-se um caos, e todas as palavras que estão ali denotam o juízo de Deus. Então a pergunta que não quer calar, o que aconteceu do verso 1, entre o verso 1 e o verso 2, que fez a terra tornar-se sem forma e vazia? Então aí nós temos só um princípio na palavra para explicar isso, que seria a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Os cientistas dizem que uma estrela caiu do céu e chocou com a Terra e destruiu a Terra, né, da maneira que ela está descrita aqui em Gênesis 1:2. Mas, de fato, nós cremos que seja uma estrela, mas não uma estrela física. Nós cremos ser, de fato, uma estrela espiritual. Nós cremos que foi a queda de Lúcifer. Eu disse para você que existem diferença de dois princípios. O princípio de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o princípio de João, que é o princípio da eternidade. Então, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já existia, a eternidade já existia. E quando Deus vem criar, então, a terra, você percebe que o mundo espiritual ele já existe. Então, tem uma profecia aqui em Ezequiel, capítulo 28, que é a respeito do rei de Tiro. Mas ela é uma palavra profética. Ela não se refere a Tiro. Ela aponta para Tiro, mas ela se refere a Lúcifer. Eu vou ler com você, o texto é um pouquinho grande, mas nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e com certeza nós vamos ser muito esclarecidos com essa leitura. Vamos ler? Ezequiel capítulo 28, verso 11. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha só, estavas no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Verso 16, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, isso aqui é uma profecia. É uma profecia contra o rei de Tiro, mas ela está apontando para Lúcifer. Isso aqui está falando da queda de Lúcifer. O Senhor percebeu nesse anjo, nesse querubim, a iniquidade e lançou ele fora do monte santo de Deus, fora da presença de Deus, e ele foi jogado por terra. Então, possivelmente, ele caiu, ele foi tirado e ele caiu por terra. Mas aí, quando lemos Isaías 14:12,
nós finalizamos aqui entendendo isso. Vamos ler? Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Onde é o reino dos mortos? Na terra. A Bíblia diz então que como uma estrela, ele caiu do céu. Ele caiu do céu e veio para a terra, para o reino dos mortos. Com certeza, o que aconteceu do verso 1 para o verso de número 2? Que destruiu a terra, que transformou, que fez a terra tornar-se sem forma e vazia. Entende? Foi a queda de Lúcifer. O julgamento de Lúcifer aconteceu aqui. Agora, não é um julgamento completo. Claro que não é, né? Não foi completado. O julgamento aconteceu do céu e ele foi lançado por terra. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o Senhor pisou na cabeça da serpente. Pisou na cabeça da serpente. Mas ele continua agindo aqui, entende? O seu futuro, segundo a palavra de Deus, é que ele vai ser lançado no lago de fogo. Então esse é o julgamento final de Lúcifer. Entende? Ele foi julgado, lançado por terra, na cruz o Senhor pisou na sua cabeça, mas ele é uma serpente. Então a serpente, não sei se você já matou serpente, você pisa na cabeça da serpente, mas o seu corpo, o seu rabo fica dando rabada. Entende? Rabadas, entende? Fica se batendo, se debatendo, entende? Demora, uma cobra demora a morrer. Então, o que está acontecendo? Na cruz, o Senhor pisou na sua cabeça. E ele está, então, agindo na terra até o seu final, que vai ser lançado ali como no lago de fogo e enxofre. Então, hoje ele está agindo. A pergunta é como ele está agindo hoje. Olha o quanto a palavra de Deus é rica. Deus criou a terra no verso 1. A terra foi destruída, porque no verso 2 ela está um caos. E Deus não criou a terra para ser um caos. Então, isso é possivelmente um julgamento de Deus sobre Lúcifer. Ele caiu do céu como uma estrela cadente e destruiu a terra. Como eu disse para você, esse foi um julgamento. O Senhor jogou ele por terra. Na cruz o Senhor pisou na sua cabeça. Ele vai ser lançado, condenado no final. Mas hoje ele está agindo aqui na terra. Agora, a pergunta é como ele está agindo aqui. E eu queria mostrar para você algumas ações do inimigo aqui, até para você entender, para você compreender como que o diabo age, para você poder em Deus estar fortalecido e permanecer de fato na presença de Deus. Então, primeiro, ele se manifesta acusando os irmãos. Ele nos acusa de dia e noite. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então o diabo, em primeiro lugar, a função dele é acusador. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então quer dizer algo para você, se você faz algo errado, ele te acusa diante de Deus. E se você não faz algo errado, ele te acusa diante de Deus também. Ele vai te acusar, porque ele é o nosso acusador. Agora, o que você precisa entender? Né? Nós não chegamos lá ainda, mas na cruz, todo o problema do pecado foi resolvido. E é isso que a religião não entende. O diabo, ele é o nosso acusador, ele está agindo na terra. Ele está agindo aqui. E ele, a principal função dele, o nome dele é Ha-Satã. Ele é o nosso acusador. Acusador dos irmãos. Ele quer te acusar de dia e de noite, diante de Deus. Agora, o que nos livra diante de Deus? É que
O que nos livra é o sangue. Não quer dizer que nós não temos pecado. Nós temos pecado. E ele vai nos acusar. Agora, quando ele vai nos acusar, o Senhor só relembra ele o poder do sangue. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles foram salvos através do sangue que foi colocado nos umbrais das portas. O espírito da morte passaria meia-noite. E o Senhor falou: vocês vão matar um cordeiro e passar o sangue na porta. Então o que acontece? Eles entraram para dentro das casas com sangue na porta. Quando o espírito da morte veio, o espírito da morte não veio com um caderno dizendo: não, você fez coisa errada hoje. Não, você mentiu hoje. Não, você fez isso. Há muito pecado na sua vida, você tem que morrer. Não. Nada tinha a ver com a prática do povo. A única coisa que isentou o povo da morte foi o sangue na porta. Então, uma vez que nós cremos na obra da cruz, se você voltar lá no Salmo 1, eu vou falar sobre isso. Nós meditamos uma semana no Salmo 1, eu vou falar sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Se você creu na obra da cruz, você é justo. Mas você não é justo porque você faz coisa boa ou deixou de fazer coisas erradas. Você é justo porque o sangue foi aplicado sobre a sua vida. Você creu na obra da cruz. Então, o que te isenta da acusação do diabo? É o sangue. Se tem sangue, está tudo resolvido. Ah, mas eu tenho pecado. Sim, todos têm. Mas se tem sangue, está tudo resolvido. Então, essa é a primeira função do inimigo, é nos acusar. Entende? Então, ele está ao nosso derredor. A ação dele é estar ao nosso derredor procurando um meio de nos devorar. Estou lá em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Então, além da sua função de nos acusar, ele está ao nosso derredor, procurando um meio de nos devorar. Devorar. Aí você fala: pastor, o diabo tem poder sobre mim? Não, não tem. Se você crê na obra da cruz. Se você é consciente da sua posição em Deus. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Então é importante você entender esse princípio da palavra de Deus. Essa é a ação do diabo. Ele está aqui para nos acusar, está aqui para nos devorar, procurando lugar. 2 Coríntios capítulo 4 tem outra função do diabo, como ele age aqui. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o trabalho dele aqui não é só nos acusar, não é procurar um meio de nos devorar, mas ele está aqui também para cegar o nosso entendimento. Olha, irmãos, uma das coisas que nós precisamos de ter é olhos abertos. Olhos abertos. E olhos abertos só o Espírito de Deus pode nos dar. Porque a cegueira é muito grande hoje. É muito grande. As pessoas não enxergam princípios espirituais. E isso é uma cegueira que tem atingido muita gente. As pessoas só conseguem ver o natural, não conseguem ver pelo Espírito. Pelo Espírito. E isso me leva a outra função, então, do inimigo. Porque uma vez que elas cegam, que ela cega as pessoas, que ele cega as pessoas, ele passa a enganar as pessoas. Enganar. 2 Coríntios 11,14 diz: ele não é, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, eu vou falar um negócio para você tomar muito cuidado. As pessoas são muito de aparência e se as pessoas, se ela ganha o seu coração, entende? Então, olha para alguém, ele fala bem, ele é muito legal. Sim, eu não estou preocupado se uma pessoa é legal, se fala bem, se apresenta bem. Eu quero saber o seguinte: o que está falando vem de Deus? O que está falando? Porque é o seguinte: mas eu vi sinais. Sim, mas a Bíblia diz que até o diabo pode enganar se vestindo de anjo de luz, pode fazer sinais. Entende o que eu estou dizendo? Então, você não analisa as coisas pelas circunstâncias, por aquilo que está acontecendo, mesmo porque, pastor, mas tem portas abertas. Sim,
A Bíblia diz que Deus abre portas, que ninguém pode fechar. Mas não é só porta aberta que é sinal que é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus também fecha a porta que ninguém abre. Então nem toda porta que se abre é de Deus. E nem toda porta que é fechada também é do diabo. Então você precisa não ser enganado. Por isso, conhecer a palavra é importante. Olha, uma grande vantagem de nós estudarmos aqui, como nós estamos estudando, Verdades da Palavra, aqui um livro da Bíblia, volto a dizer para você, é que quando você trabalha com tema, você escolhe o que você vai falar. Mas aqui não tem como escolher. Eu tenho que ir de verso em verso, capítulo a capítulo. Então eu tenho que falar tudo que está escrito. Isso é muito bom, porque você começa a conhecer verdades que até então você nem tinha parado para ver, mas elas são importantes. Uma das funções do inimigo também, está lá em Atos 5:3, é encher o coração de coisas erradas. Vamos ler? Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Essa é a história de Ananias e Safira, quando eles falam que vão vender uma fazenda e vão entregar tanto lá na igreja, e eles mentiram ao Espírito Santo, e na hora entregaram só a metade, né, uma parte, não entregaram tudo. Você vê, Deus está preocupado com dinheiro? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, mas eles mentiram contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Satanás encheu o coração deles. Então você veja que o diabo pode plantar sementes no coração. A Bíblia diz que o diabo plantou no coração de Judas o trair Jesus. Então o diabo pode colocar coisas no coração. Ele pode roubar, como roubou a semente da palavra, na parábola do semeador, mas pode colocar também. Então, eu estou te mostrando que as funções do inimigo. Por quê? Porque ele destruiu a terra. E ele está aqui, ele está agindo. Então, tudo isso aqui são funções do inimigo que ele está fazendo aqui no nosso meio. Amém? Então, ele quer alcançar vantagem sobre nós. Lá em 2 Coríntios 2:11, a Bíblia diz assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. Então, se ele consegue cegar você, se ele consegue plantar semente no seu coração, ele alcança vantagem sobre você. Tudo isso aqui são funções do diabo. É como ele está agindo na terra hoje. Lá em Mateus 12:29, mais uma função dele. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saquear a casa? A Bíblia diz que ele é o valente que guarda os seus bens. Quais são os seus bens que ele está guardando? São as vidas, as pessoas que ele traz aprisionadas, escravizadas. Entende? E nós estamos aqui com um objetivo: desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso eu disse para você, você tem que ter olhos espirituais para enxergar as verdades da palavra. Mas você percebe que o mundo jaz no maligno? Tudo é uma questão de demônios que estão agindo na terra para cegar o entendimento. Hoje você chega nas universidades, é uma cegueira total, total. Hoje você conversa com muitas pessoas, é cegueiras, pessoas com espírito de engano, totalmente enganadas, entende? Pessoas que estão escravizadas pelo inimigo. Mas a nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta não é contra o cônjuge. A nossa luta não é contra o colega de trabalho que está escravizado. A nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. O diabo está agindo na terra. Ele foi julgado, jogado por terra.
Na cruz o Senhor pisou na sua cabeça, mas ele está agindo aqui até o final. Até a consumação de todas as coisas, ele está agindo na terra. Agindo como? Com espírito de engano, com cegueira, acusando dia e noite. Por isso, não lute contra carne e sangue. Não lute contra as pessoas. Lute contra os espíritos malignos. Por isso eu digo para você, nós somos espirituais. Nós somos pessoas diferentes. Nós não temos só espírito, nós não temos só alma e corpo. Nós temos um espírito que contacta Deus. Nós temos um espírito que Deus pode tocar-nos. E nesse espírito nós ouvimos de Deus. Nesse espírito nós temos autoridade para repreender espíritos que estão agindo na vida das pessoas. Por isso existe um poder muito grande na oração. Quando nós oramos, dizendo, é quebrada as cadeias na vida dessa pessoa, as cadeias da enfermidade, as cadeias do problema conjugal, porque tudo é uma questão de influência demoníaca. Quando estávamos estudando o Salmo 23, no Salmo 23 diz, unge a minha cabeça com óleo. Nós temos a nossa cabeça ungida como ovelhas, para que as moscas não venham aproximar de nós. As moscas são símbolos de demônios. Demônios estão agindo no meio da faculdade, estão agindo no meio do trabalho, estão agindo no meio da política, estão agindo no meio dos casamentos. São demônios que estão agindo no meio. Jesus fala sobre isso, Satanás e os seus demônios, eles estão agindo na terra. E ele age como? Principalmente acusando. Então, o tempo inteiro, se você der ouvido à voz do inimigo, você nunca está qualificado. Mas quando você ouve a voz de Deus, você é uma ovelha preciosa. Você é uma pessoa habilitada para toda boa obra. Compreende o que eu estou dizendo? Que coisa formidável. Nós estamos no verso 2 ainda, mostrando para você que verdades da palavra. No verso 1, Deus criou a terra mostrando o seu propósito. No verso 2, a terra está destruída. Algo aconteceu entre o verso 1 e o verso 2, possivelmente a queda de Satanás. Na terra, destruiu a terra. Entende? Hoje o diabo está agindo aqui, mas nós vamos continuar ministrando e meditando agora a partir do verso 3. E com certeza você vai perceber aqui agora que quando Deus libera a sua palavra vai junto com a palavra e com o Espírito. A junção da palavra e do Espírito produz vida. Por isso que a palavra de Deus em nós sempre produz vida de Deus dentro de nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar por esse dia, por esse restante de semana, e vamos declarar que o Senhor possa abrir os nossos olhos para essas verdades espirituais. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, para que o Senhor possa, de fato, trazer clareza, lucidez. Ó Deus, uma fé, um culto racional, que ele possa entender e compreender as verdades da Tua palavra. Estamos estudando, ó Deus, o pão vivo, comendo do pão vivo que desceu do céu. Fala com meu irmão, ministra no coração dele, enche o coração dele de fé e de vida, para que ele possa, de fato, vencer todos os ataques do inimigo na vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus! Estamos aqui amanhã, quinta-feira, estaremos juntos estudando ainda o livro de Gênesis. Vem estar comigo, vai ser uma grande bênção. Deus te abençoe.